Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Java, tá bom? Então aqui pessoal, a gente já está na aula 11 e a gente vai aprender a trabalhar com conversões de tipos, ou o famoso cast, perfeito? Ok. Aqui pessoal é o seguinte, eu apaguei o código da aula passada, onde a aula passada a gente aprendeu ali receber dados do nosso teclado, perfeito? E a gente usou ali inclusive a classe scanner, perfeito? Aqui então, nesse caso eu tirei aqui, apaguei e deixei apenas o meu método, meu primeiro programa. Perfeito? Aqui é minha classe, meu primeiro programa, perdão. E meu método main. Tá bom? Ok. Então na aula de hoje a gente vai aprender a trabalhar, pessoal, com conversões de tipos, tá? Só que antes disso, a gente vai mudar um pouquinho a forma de trabalhar, tá bom? Que seria, no caso aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, esse out, e vou colocar aqui meu primeiro programa. Ou melhor, vou colocar aqui, ó, classe do meu primeiro programa, tá bom? Ou seja, o que é que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Essa aqui é a minha classe principal, tá bom? Ok, meu primeiro programa. Então, se você prestar atenção, aqui, durante os exemplos, aqui, até aqui, a gente apenas usou todos os nossos exemplos dentro aqui dessa classe meu primeiro programa, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, a partir daqui a gente vai mudar um pouquinho a forma de trabalhar. Inclusive, não se preocupe agora, a gente mais na frente vai aprender sobre trabalhar com pacotes, tá bom? Então nem se preocupe com isso aqui agora, tá? Então mais na frente eu vou explicar isso pra você, você vai entender. Mas o que é que eu vou fazer? Presta atenção que essa minha classe, meu primeiro programa, ela tá dentro da pastinha src, ou a minha pastinha source, tá bom? Ok. E perceba que eu tenho aqui, ó, minha classe. Então o que é que acontece? Eu posso criar outras classes para mim trabalhar. Então, a partir daqui, para cada aula que a gente tiver, a gente vai usar uma classe. Nesse caso, como a gente estava usando até aqui, sempre ali o meu primeiro programa, a gente colocou ali meu primeiro programa, tá bom? Então, coloquei aqui, ó, classe do meu primeiro programa, ok? Só que a gente vai trabalhar hoje com uma aula chamada casting, ou ali a conversão de tipos. Então, a gente aqui, ó, na pastinha src, clica com o botão direito, em cima aqui da pastinha src, vem em new, depois vem aqui, ó, em Java Class. E aqui a gente coloca o nome da classe. Então o nome da minha classe vai ser o nome da minha aula. Então seria casting, tá bom? Ó, casting. Eu vou dar um enter, ok. Presta atenção que eu já tenho aqui, ó, a minha classe, tá? Sem nada, limpa, sem método, sem nada. E presta atenção que agora dentro da minha pasta src eu tenho dois métodos. Eu tenho o método casting e o método... eu tenho a minha classe casting e a minha classe meu primeiro programa. Então perceba que eu já comecei a dividir as coisas, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó, essa classe meu primeiro programa, tá? Vamos deixar aqui ela de lado e vamos trabalhar aqui com a classe que se referencia à nossa aula, tá bom? Ok, então assim, beleza. Agora tem uma sacada, que é o seguinte. A gente sabe que aqui, ó, no caso, meu primeiro programa, aqui, ó, eu tenho um método que é o método main, que é um método que toda vez que eu executar o meu projeto aqui, a JVM vai ler esse método. Então, ele é o primeiro método que vai ser executado aqui pelo nosso sistema, tá? Então, ele é um ponto de entrada aqui do nosso programa Java, ok? Então, é o seguinte, ó, eu vou voltar aqui na minha classe casting e aqui eu vou criar um método. Então, presta atenção, eu posso criar o mesmo método que eu tenho aqui, ó, na minha classe, meu primeiro programa. A diferença é que eu posso ter os mesmos métodos, o método main, mas as classes têm que ser diferentes, tá bom? Então, perceba que eu tenho aqui meu primeiro programa, que é a minha classe, e tenho um método main. Então, aqui na minha casting, eu tenho uma classe que já é cast, o nome da minha classe é cast, mas eu posso usar o mesmo método do meu primeiro programa, da minha classe, meu primeiro programa. É sacada aqui, ó. Eu já vou te dar uma dica de ouro aqui. Em vez de você colocar aqui, ó, quando vai criar um método public static void main, o que é que você faz? Você faz só assim, ó, P de public, S de static, V de void, que não retorna nada, e M de main. Eu vou dar um enter, olha só. Ok, agora presta atenção uma coisa. Você diz, ué, então você tem duas classes diferentes. Eu tenho uma classe cast e tenho uma classe meu primeiro programa. Mas o método que você está usando no meu primeiro programa é o método que você está usando no casting, é isso? Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Eu vou colocar aqui esse out e vou colocar aqui, ó, classe casting, tá bom? Seria minha classe casting. E tenho aqui, ó, classe do meu primeiro programa. Agora eu vou dar uma sacada de ouro. Eu tenho os mesmos métodos, perfeito? Aí você pode dizer, ué, então quer dizer que
O método main é o ponto de entrada de um programa Java, tá bom? Então quer dizer que a JVM vai executar os dois métodos tudo de uma vez, as duas classes cast, então significa que eu vou ter no meu console o imprimir class casting e class do meu primeiro programa, é isso? Não, vamos lá, tem uma diferença. Ó, presta atenção, eu tô aqui agora na minha classe, meu primeiro programa. Se eu executar aqui, ó, dentro desse meu escopo aqui, ó, o resultado que vai ser impresso, a JVM vai ler primeiro, o método que a JVM vai ler é apenas esse método aqui, ó, da minha classe, meu primeiro programa. Porque é o primeiro método minha primeira classe aqui que eu tô executando aqui, ó. Então perceba que ele só mostrou aqui pra mim, ó, classe do meu primeiro programa. E não mostrou aqui a mensagem de class casting, que é da minha classe casting. Por quê? Então presta atenção. A JVM ela não vai ler, se você estiver usando o mesmo método main ali, em várias classes, ela só vai ler ali a classe que você está executando. Então, nesse caso, eu estou executando a minha classe, meu primeiro programa, então ela vai executar apenas esse método main aqui. Agora, se eu for lá para o meu casting e executar aqui, no caso, é a minha classe casting, então o JVM vai ler, a JVM vai ler é o meu método da minha classe casting. Tá bom? Então, eu vou lá, ó, executar. Agora, presta atenção. Aqui, ó, class casting. Então, eu tenho dois métodos main, tá? Que a JVM lê, mas em classes diferentes. Então, o método que a JVM vai ler é aquela classe que eu estou executando. Como eu executei aqui o casting, ele vai mostrar para mim aqui executar apenas um método, que no caso é o meu método main aqui da minha classe casting, tá bom? Então, ficou bem claro, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Tem outra forma também da gente executar aqui esse método casting. Só que para isso você tem que mudar o nome do método, perfeito? Então como é que eu vou fazer? Ó? Em vez de ser o main, ó, eu vou criar outro método sem ser o método main na minha classe casting. Então eu vou colocar aqui, ó, casting, isso, e vou colocar um M de casting, né? Método, casting e método, mais ou menos assim. Agora você presta atenção uma sacada aqui, que nesse momento, olha só, ali lá em cima não tem como mais eu executar. Por quê? Não é mais um método main, agora é um método que eu criei. Só que esse método que eu criei, para ele executar a instrução que tem dentro, no caso aqui imprimir o meu class cast, eu preciso chamar esse método. Então como que eu chamo esse método? Aí sim, eu vou chamar esse método lá na minha classe principal aqui, ó, meu primeiro programa. Então eu vou chamar esse método da minha classe casting aqui no meu método main. Por quê? A JVM vai executar primeiro o meu método main e o meu método main vai executar o meu método da minha classe casting, tá bom? Então isso aqui é uma função, pessoal. O método é uma função, tá bom? Então seria uma função chamando a outra função, perfeito? Só que para isso, como é que eu faço? Como é que eu chamo o meu método cast da minha classe casting aqui dentro do meu primeiro programa? Então é fácil. Você faz o seguinte, não precisa importar, tá bom? Por que não precisou importar aqui um exemplo? Import, blá blá blá, é o nome da minha classe cast. Porque eu estou usando o mesmo diretório. Tá vendo? A minha classe cast está no mesmo diretório do meu primeiro programa. Então não precisou importar, tá bom? A gente vai trabalhar com importação quando estiver usando pacotes. A gente vai ver isso mais na frente. Então como é que a gente chama o método aqui, ó, casting, de método, no meu método cast, da minha classe cast? Como é que eu chamo? Então você faz assim, ó, casting. Agora eu vou dar um ponto. Presta atenção que quando eu dou um ponto, ele mostra o meu método casting M, que seria método cast. Então eu vou clicar aqui, ó, tá bom? E vou chamar. Só que presta atenção. É assim que a gente chama outra função. É assim que a gente chama, no caso, o método aqui. Só que mesmo assim, ele não tá me dando um erro aqui, ó. Por quê? Aí você pode dizer, por quê? É o seguinte, eu não estou usando mais o método main, o método principal, não precisa disso aqui, ó, desse string args. Apenas eu uso isso aí quando eu estou usando o main. Perceba que eu tenho aqui o string args. Então, nesse caso, como eu estou usando, é um método meu que eu criei, então eu posso apagar isso aqui, ó. Quando eu apagar isso aqui, o erro vai acabar, ó. Show! Presta atenção que a cor já mudou, já ficou azul, o nome do meu método, perfeito? E aqui acabou o erro, ó. Perfeito? Agora sim. Agora é outra forma de eu executar o meu método aqui, ó. Tá bom? Então eu vou executar o meu método casting no meu método main. Então eu vou executar isso aqui, ó. Eu vou executar no meu primeiro programa. E o meu primeiro programa, o método do meu primeiro programa vai chamar o método casting. Olha só o que aconteceu. Eu imprimi aqui, ó, meu primeiro programa, tá bom? Meu primeiro programa, que no caso é aqui a minha classe principal, o meu método principal, e chamou aqui, ó,
o classe aqui, ó, casting, que foi o quê? Chamou o meu método casting. Então, essa aula ficou um pouquinho aqui para você entender aqui essa diferença. Então, isso aqui é fundamental você saber disso aqui agora. Mas é o seguinte, como você já sabe dessas coisas aí, você já sabe, a gente vai trabalhar usando o main. Então, a gente vai aqui, ó, apagar todo esse método, perfeito? E a gente vai usar o quê? PSVM aqui para executar o main, tá bom? Então, significa que o quê? Eu estou usando agora dois métodos, todos iguais, apenas em classe diferente. Então, significa que daqui para frente, cada aula que eu for criar, eu vou ter um método main, mas é um método main que está em uma classe diferente. Então, por mais que eu tenha 1000 método main, a JVM só vai executar aquele método cuja aquela classe está sendo executada, perfeito? Ok. Então, vamos começar aqui, pessoal, tá? A trabalhar aqui com os nossos conversão de tipos, perfeito? Ok. Então, já vamos até tirar aqui, ó, meu primeiro programa e vamos trabalhar aqui no cast, tá bom? Então, eu tô aqui na minha classe cast, perfeito? Até aqui tudo bem? Ok. Deixa eu só executar aqui para limpar tudo meu console bonitinho e não vai mostrar nada porque não vai imprimir nada aqui, tá? Porque eu não tenho instrução nenhuma. Então vamos lá, pessoal. O que seria o cast em Java? Então, o cast em Java ele é o processo da gente converter um tipo de dado em outro. Ou seja, a gente pode usar para converter tipos primitivos como int, double, char, boolean não, tá? Boolean não, porque boolean só tem um estado, tá? Só tem true ou false, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que você tem um valor aqui de double. Então, vamos colocar lá, ó, double, perfeito? Eu vou colocar aqui, ó, double value, tá bom? Vai receber aqui, eu vou atribuir aqui 20.80, tá bom? Ok. Então, eu tenho aqui, ó, perceba que eu tenho aqui um double, ou seja, um valor com ponto flutuante, tá bom? Então, perceba que eu tenho um pontinho aqui, ó, ok? Só que imagine que eu quero converter esse valor aqui, tá? Que tem ponto flutuante, em um inteiro, perfeito? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, um int, como é que a gente faz, ó, o int, você diz o tipo ali da sua variável, você coloca o nome da variável, então eu vou colocar int value, perfeito? Que vai receber, aí aqui você colocaria ali, ó, 20, um exemplo. É assim que a gente declara aqui, inicializa uma variável do tipo inteiro, perfeito? E é assim que a gente inicializa uma variável do tipo double, certo? Então, é assim. Só que, o que é que eu vou fazer? Presta atenção, ó. Aqui, ó, em vez de eu colocar o valor aqui, eu quero converter esse valor aqui double, ou seria esse 20.80 em um inteiro. Isso garante que o quê? Quando eu transformo em um inteiro, eu vou tirar esse 80 aqui, porque o 80 está na casa decimais. Então, como é que eu faço? Aqui, ó, depois do operador de igualdade, eu faço o seguinte, eu abro parênteses, assim, ó, tá bom? E aqui, o que é que eu quero fazer? Eu não quero transformar esse valor double em um inteiro, então aqui dentro eu faço int. Só que, depois aqui, ó, do 20, em vez de eu colocar o 20, eu coloco o nome da variável que eu quero transformar. Quem é que eu quero transformar? Double value. Então aqui eu faço o seguinte, ó, double value. Presta atenção. Então, o que foi que eu fiz? Eu inicializei uma variável aqui, do tipo casa decimal aqui, né? Com ponto flutuante. Só que eu quero transformar esse tipo flutuante em um inteiro. Então, o que é que eu faço? Eu inicializo uma variável. Aí eu coloco int, o nome da minha variável, que vai receber. Aí aqui, eu vou especificar que eu quero transformar o dado aqui depois que eu vou receber nesse tipo aqui. Então eu passo o tipo aqui dentro, no caso o int. E eu passo depois aqui, ó, o nome da variável que eu quero transformar em inteiro. Então com isso, eu vou fazer aqui, ó, esse out e vou printar aqui, no caso, o int value. Então eu vou colocar aqui, ó, int value. Ó, perfeito? Vamos executar isso aqui, vamos lá. Galera, olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o número 20, que legal. Tá vendo, ó? Então presta atenção. Criei uma variável do tipo com ponto flutuante, tá? Tipo double, transformei ela em um inteiro, usando aqui, ó, int value, e aqui eu uso parênteses e passo aqui o tipo que eu quero converter essa variável e passo essa variável depois aqui dos parênteses. Então isso significa que inicializar a variável e vou transformar esse double value em um inteiro. E eu imprimi aqui. Outra forma que você pode fazer também aqui, ó, em vez de você criar aqui, ó, essa variável, se você quiser imprimir direto, como é que você faz? Ó?
usando apenas aqui o print, aqui ln. Então você faz o seguinte, ó, você faz, abre parênteses, você passa o tipo int, tá, ó, seria int, depois eu passo double value. Então quando eu faço isso aqui, eu tô passando direto, eu tô imprimindo direto. Eu não tô criando uma variável para atribuir o valor do double a essa variável. Então eu já imprimo ela direto, ó. Então print ln, então eu passo aqui o parênteses, int significa que eu vou transformar esse double value, que no caso é essa variável double value, nesse inteiro. Então, como eu faço isso aqui, ó, eu tenho o mesmo resultado. Então, é uma forma mais curta da gente fazer, tá bom? Então, tá aqui, ó, 20. Perfeito, pessoal? Então, essa é uma forma direta, sem você precisar criar uma nova variável, tá bom? Para transformar e atribuir esse valor transformado, esse cast, tá? Atribuir o valor que você, no caso, transformou, tá bom? Ok. Então isso aqui você usa dessa forma aqui quando você quer fazer algo direto. Quando você quer trabalhar, no caso, com o dado que você quer que o valor mudado seja armazenado, então o certo é você fazer mesmo assim, ó, int, né? No caso seria int value, que vai receber aqui, int, e eu vou passar aqui o nome da minha variável, double value, perfeito? Então quando você faz dessa forma, você garante que você pode trabalhar com esse int value aqui, tá bom? E você pode fazer com ele o que você quiser, tá bom? Claro que, como é no tipo primitivo, tá, não dá para fazer muita coisa, tá bom? Mas beleza. Então, essa é uma forma. Vamos agora, pessoal, trabalhar agora. Vamos transformar agora um inteiro em um double. Agora, a gente vai fazer o inverso. Então, como é que a gente vai fazer? Int, eu vou colocar int value, tá? Vai receber... Eu vou colocar aqui número 10, perfeito? Número 10. Só que você vê que eu tenho um errinho aqui, ó, int value. Por que o int value tem um erro? Porque eu já tenho essa variável declarada. Olha ela aqui, ó. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só comentar aqui, ó. Tá bom? Eu vou comentar aí, ó, e eu acabei o erro aqui, ó. Tá vendo? Então, int value, porque eu tinha já declarado uma variável, perfeito? Ok, então eu vou fazer, ó, int value, perfeito? Eu atribuí aqui o valor 10, a esse inteiro. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero transformar esse número inteiro para ponto flutuante, perfeito? É o inverso daqui. Então a primeira forma, como eu falei, é mais fácil. Se você quiser imprimir direto, você só faz assim, ó. E aqui eu faço aqui, ó, double, double, e depois aqui dos parênteses você coloca, no caso, o int value, o valor que você quer transformar. Então, ó, presta atenção que eu tenho agora o valor inteiro, como eu transformei para double, então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter com um ponto flutuante. Então seria, um exemplo assim, ó, ponto aqui, ó, blá, 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 alguma coisa. Nesse caso aqui eu não posso fazer isso, tá? Mas como eu usei o cast, agora eu posso fazer. Opa, aqui. Então, olha só, pessoal, o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho, ó, 10.0, tá bom? O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu dei um debug aqui. Deixa eu executar de novo pra você ver. Olha só, pessoal, eu tenho agora aqui, ó, 10.0. Tá vendo? Perceba que eu transformei o meu inteiro em um double. Outra forma, como eu falei, beleza, eu quero usar essa variável para me fazer alguma coisa. Então, o certo é você atribuir o valor que você transformou nessa variável. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, double value, perfeito? Vai receber aqui, ó, eu faço a mesma coisa aqui, eu quero transformar num double, tá? E aqui eu passo o valor que eu quero transformar, no caso é um int value, perfeito? Aí eu tenho o mesmo erro, por quê? Esse double value eu já declarei essa variável aqui em cima, então eu vou até comentar lá, ó. E vou comentar todo esse trechinho de código em cima, tá? Então, presta atenção que eu vou ter o mesmo aqui, ó, o resultado. Então, eu vou peguei o meu inteiro e transformei em um double, perfeito? Então, deixa eu... Aqui nesse caso agora não é int value, é double value, que seria esse nome aqui, ó, double value da minha variável. Então, double value, ok? Beleza, vamos executar. E olá, pessoal, ó, eu transformei aqui o meu inteiro em um double, perfeito? Então, essa aqui é outra forma, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar, pessoal, o float, tá bom? O float, a gente vai transformar ele em um inteiro. Então como é que a gente vai fazer? Ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Float, ó, float. E aqui eu vou colocar, ó, float value. Vai receber... A gente sabe que o float, ele também tem ponto flutuante, tá bom? Como ali o double. A diferença é que a gente tem que colocar um Fzinho. Eu vou colocar aqui 15 ponto... vou colocar 75F, tá? Ó, não pode esquecer do F, perfeito? Como ele é um float, você tem que especificar que é um float. Se você tirar o F, ó, eu tenho um erro. Então, coloca um F. Minúsculo ou maiúsculo, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Como a gente já falou, tem a forma direta, que você passa aqui. No caso, eu vou colocar... No caso, é um inteiro, que eu vou transformar o float em um inteiro. E aqui eu passo o nome da minha variável, que eu quero transformar em inteiro. Assim vai executar. Aqui é a forma direta, imprimindo direto.
Vamos ver. Olha só. Eu tenho só 15, ó. Eu tenho aqui, ó, 15,75. Só que como eu transformei esse float em um inteiro, olha só o que eu tenho. Eu tenho apenas o 15. Ele tirou o ponto 75, a casa decimal. Tá bom? Então, como eu falei, essa é a forma. Mas se você quiser trabalhar com esse dado, você pode atribuir ele a uma variável. Então, int, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar int value. Vai receber, aqui no caso, eu quero transformar para int, então eu passo o int, e aqui eu passo o dado, a variável que eu quero transformar, int, assim. E ele tá me dando um erro de novo, porque aqui eu estou usando o mesmo nome da variável do exemplo anterior, tá bom? Então eu vou comentando também, tá bom? Ok. Vamos executar isso aqui, e eu tenho o mesmo resultado, tá vendo? Apenas, agora, eu com esse int velho aqui, eu posso fazer outra coisa com ele. Eu posso usar ele para fazer outras comparações, tá bom? Eu posso usar para fazer comparações, etc. Perfeito? Então, tá aqui. A gente usou o float, transformou o float em um int. Agora vamos transformar o int em um float, tá bom? Você pode fazer isso aí, pessoal, tá? A gente não vai fazer isso aqui não, porque vai dar o mesmo resultado, tá? Claro, vai ser um pouquinho diferente, vamos lá. Mas vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o int, perfeito? E vou colocar int value, tá? Que vai receber aqui, vou colocar 25, perfeito? 25, int value, ele tá me dando um erro aqui, ó, porque já existe esse int value aqui, então vamos comentando os exemplos, tá? Já que a gente tá usando o mesmo nome de variável, tá? Bacana. Então, ó, int value, o nome da minha variável, vai receber 25. Eu quero transformar esse inteiro com ponto flutuante, tá? Então vamos lá, eu vou pegar o float agora, né? Então, float, eu vou colocar float value, que vai receber, aqui eu quero transformar em que? Num float, perfeito. E aqui eu passo o nome da variável que eu quero transformar, int value, perfeito. Bacana. Então a gente aqui vai executar esse alt, e eu vou pegar float value. Só que com um ponto flutuante, tá? Com casa decimal. Perceba que eu coloquei só 25 e ele acrescentou um zero, o ponto 0, tá bom? Beleza, ok. Agora a gente vai para outro exemplo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o long, tá bom? E transformar ele em um inteiro. E a gente faz também o inverso, o inteiro no long, tá bom? Long, só lembrando que o long, pessoal, ele aceita um valor bem grande, né? Então, só cuidado para não estourar o limite, tá bom? Long value vai receber, eu vou colocar aqui um valor meio doido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vou colocar um L aqui, ó, tá bom? Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu quero transformar ele em um inteiro, né? Então, vamos lá. Int value, tá? Int value vai receber, aqui eu quero dizer o que é que eu quero transformar ele, não inteiro? Isso, não inteiro. E aqui eu passo, aqui eu passo o nome da variável, no caso, long value, tá? Beleza? Aqui ele tá me dando um erro int value porque essa variável já existe. Então, como eu falei, vamos comentando os exemplos, já que a gente tá usando o mesmo nome de variável, tá? E aqui eu faço o seguinte, esse alt int value, tá bom? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse númerozão grandão aqui, ó, e transformar ele em um inteiro, tá bom? Vamos lá, um inteiro bem grandão. E tá aqui, ó. Agora a diferença é que não tem o L, tá vendo? Porque o long, toda vez que a gente colocar o long, a gente precisa colocar, claro, dependendo do tamanho, né? A gente coloca o L, mas nesse caso aqui ele transformou, tá bom? E agora, pessoal, presta atenção. Essa parte aqui, ela é muito interessante. Essa parte aqui é top, porque além de você aprender essa forma aqui, o casting, você aprender isso aqui que a gente fez, a gente vai conseguir aqui uma coisa bem interessante, que é usando aqui o char. Presta atenção. Eu vou colocar aqui, ó, char, tá bom? O que é que eu vou fazer com o char? Eu vou transformar o char em um inteiro. Então eu vou colocar, ó, char value, tá bom? Vai receber, aqui eu vou colocar um A maiúsculo. Só lembrando, pessoal, que aqui em um char, ele não aceita assim, ó. Tá vendo, ó? Com aspas duplas, tem que ser aspas simples, tá bom? Eu vou colocar um A maiúsculo, tá? Lembra que eu falei que Unicode, cada caractere, ele é representado por um código Unicode, tá bom? Que é um número, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, esse A, em Unicode, esse caractere A, ele é representado por um número, Unicode, que a gente chama Unicode, tá? Beleza. Então, presta atenção, tem como a gente fazendo isso aqui saber qual é esse valor representado pelo caractere A, representado em Unicode. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos transformar em um int. Então, vamos lá. Int, minúsculo. Int, eu vou colocar
int value. Aqui eu vou transformar em quê? Num char. Opa, num int, né? Perdão, num int. Beleza? Quem que eu vou transformar num int? Meu char value. Char value. Agora presta atenção à sacada. Esse out. Beleza? Esse out eu vou colocar int value. Ok. Agora presta atenção, pessoal. Presta atenção nisso aqui. Eu vou executar o meu código, tá? Vou executar o meu código. Se você prestar atenção em uma coisa, você diz, ué, mas por que que ele não mostrou para mim a letra A? Não, é o seguinte, como o char, o que é que ele faz? Você pode passar apenas um único caractere, que esse caractere é representado, tá, em um número em Unicode. Então, presta atenção, cara. Olha só, o 65 em Unicode é o que vale ao A maiúsculo. Se eu colocar um A minúsculo, vamos ver qual é o código em Unicode que esse A minúsculo representa? 97. Olha só que interessante. Agora tem uma sacada. Beleza, 97. Aí você diz, então me prova. É o seguinte, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o contrário, agora reverter, tá? Vamos pegar o inteiro e transformar em um char. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Int. Agora, pessoal, pra gente não estar com esse negócio de ir apagando, eu vou colocar aqui casting int, em vez de ser int value, porque eu já tenho essa variável int value, né, para não estar comentando, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o mesmo valor em Unicode que representa o A, que no caso seria o 97. Então eu vou colocar 97, assim, ó, tá? E o que é que eu vou fazer? Agora eu vou transformar esse 97 em caractere. E esse 97, como ele representado em Unicode ao caractere A minúsculo, então a gente vai comprovar isso aqui. Então o que é que eu vou fazer, ó? Char, ó, char, eu vou colocar casting char, vai receber aqui o que é que eu quero transformar em quê? O meu cast, eu quero transformar no char, né? Então eu quero transformar no char. Quem que eu quero transformar no char? Meu cast int. Agora presta atenção, esse out e vou colocar casting char. Olha só que interessante, perceba que no primeiro exemplo aqui, ó, eu coloquei A, beleza? E transformei esse caractere em um inteiro. E com eu fazendo isso, ele vai mostrar para mim qual o código em Unicode representa a letra A. E ele mostrou para mim, no caso, 97. Agora aqui, ó, eu estou pegando o número 97 e transformando em char. Por que 97 representado em Unicode pelo caractere A? Então, eu vou ter o resultado aqui de letra A, em vez de 97. Vamos executar isso aqui. Olha só, pessoal. Olha só, letra A. Aí eu acabei de comprovar, tá bom? Então, eu acabei de comprovar que eu coloquei o A aqui, e ele mostrou para mim 97 em Unicode. Então, para me comprovar, eu peguei o 97 e transformei em char, para ver qual o valor que ele me deu. E me deu a letra A. Perfeito? 68. Vamos ver aqui. 68. Vamos ver qual a letra ou o número que representa isso aí. Ó, pessoal, a letra D maiúsculo. Ó. Tá vendo? O 68 é o código em Unicode que representa a letra D maiúsculo. Vamos ver 60. Vamos executar. Vamos ver qual que representa. Então, pessoal, dá pra você fazer, inclusive, tem um programinha para você ver. Você pode fazer um programa para você saber um caractere em qual número em Unicode ele representa. Olha só, o 60 representa menor que. Então, 61, vamos ver 61. 61. Ele representa o igual, pessoal. Olha só. Então, quando você coloca o operadorzinho igual, em Unicode ele é representado aqui, ó, pelo número 61. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, essa aqui foi a aula de hoje, tá bom? Então, onde a gente aprendeu aqui, ó, vários exemplos top aqui. Então, a gente aprendeu aqui o casting, que é o quê? É você transformar um tipo em outro, tá? Então, isso aqui ele serve para várias coisas. A gente não vai dar exemplos aqui, porque a gente ainda não entrou em condições, em repetições, em outras parte estruturada aqui, tá? Então, a gente nas próximas aulas aí, algumas mais na frente aí, a gente vai fazer algumas exemplo em que isso aqui é válido, a gente transformar tipos, tá bom? Beleza? A gente converter, perdão, tipos. Tá bom, pessoal? Então, nesta aula aqui foi isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreva no nosso canal, beleza? Ativa as notificações, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que querem aprender essa linguagem fantástica, que é o Java, tá bom? Então, aqui a gente tá, pessoal, aqui na parte ainda estruturada, mas segure aí que a gente vai chegar na orientação a objeto, tá bom? Então essa parte aqui ela é muito interessante, é muito importante você conhecer a base do Java aqui, tá? Essa parte estruturada, porque isso aqui vai te dar poder mais na frente, tá bom? Então um abraço e até a próxima, valeu!